Bom dia a todos, bom dia Antônio Sadi, bom dia vereador Paulão. Estamos dando início agora a mais uma reunião ordinária de Comissão, Legislação, Justiça e Redação Final. Verificamos então, que os membros estão presentes, que é o nosso vereador Sadi e o vereador Paulão. E invocamos então a presença de Deus, já agradecendo também por essa chuva maravilhosa, uma chuva boa, uma chuva calma. Agradecemos sempre então a Deus por esses momentos em que temos em nossa vida e nesse instante a nossa reunião de comissão. Ata da 8ª reunião ordinária da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, reunião ordinária de comissão que foi realizada no dia 5 de junho de 2026. Em discussão. Com a concordância. Em votação agora, Paulão. Com a concordância. Da mesma forma, com a concordância. Então, convido os vereadores para lerem seus projetos e também darem seu parecer. Iniciamos então com o vereador Paulão. Bom dia, presidente da comissão. Bom dia. Vereador Sadi. Bom dia, Paulo. Então, sou relator de 2 projetos do Executivo, que eu fiz a relatoria. Então, vou ler os projetos. Projeto de Lei Ordinário número 053/2026, que solicita autorização legislativa para abertura de crédito especial na Lei Orçamentária Anual LOA 2026, no valor de R$300 mil. O presente projeto encontra-se dentro da constitucionalidade e da legalidade, e de acordo com a justificativa apresentada, o mesmo tem por objetivo viabilizar a atualização do sistema da Cidade Digital, cuja estrutura tecnológica encontra-se desatualizada. A substituição desses dispositivos mostra-se necessária para assegurar a continuidade e a eficiência dos serviços públicos prestados à população. Diante do exposto, considerando o interesse público da matéria, a necessidade de manutenção e atualização da infraestrutura tecnológica do município, bem como a regularidade da proposição, esta relatoria manifesta-se favoravelmente à aprovação do projeto de lei ordinário número 053/2026. Então, esse aí é o projeto número 053/2026. Com a concordância. Com a concordância? Com a concordância. Com a concordância. Projeto de lei número 051/2026, que visa autorizar a abertura de crédito especial na Lei Orçamentária Anual no valor de R$100. Para ser analisado a matéria, verifica-se que a proposta é pertinente e oportuna e atende ao interesse público, não apresentando impedimentos legais ou constitucionais, bem como considerando que a medida tem por finalidade promover a correção de rúbrica orçamentária que consta na Lei número 6.023, de 25 de novembro de 2025. Diante do exposto, este parecer é favorável à tramitação
aprovação do projeto de lei número 051 para 2026 por sua legalidade, adequação orçamentária e relevante interesse público. Com a concordância? Com a concordância. Da mesma forma, com a concordância. Então, seriam esses aí as minhas relatorias. Muito bem, então, eram 2 projetos que estavam com o nosso vereador Paulão, e passamos agora, então, para a relatoria e parecer do projeto com o projeto 054, também Perfeito. que está com o nosso vereador Antônio Sadio. Obrigado, Vanise. Bom dia para ti, bom dia para o Paulo, bom dia também para quem está nos acompanhando aqui nesta manhã de sexta-feira, nesta reunião de comissão que antecede, então, a nossa reunião ordinária na próxima segunda-feira. O nosso gabinete coube, então, como você referiu, Vanise, o projeto de lei ordinária de número 54/2026, que autoriza a aquisição de terreno de propriedade do CTG Galpão Amigo para a construção do novo centro administrativo de Nome Toque, e o centro esportivo e o complexo cultural do município. Então, o nosso gabinete, analisando esse projeto de lei, repito, número 54/2026, de autoria do Poder Executivo, autoriza o município a adquirir esse terreno de 3.946 metros quadrados, pertencente ao CTG, pelo valor de R$ 1.380.000, destinado à construção do novo centro administrativo, centro esportivo e complexo cultural. Após a análise técnica e jurídica, verificamos que a proposta cumpre todos os requisitos legais, fundamenta-se no artigo 90 da Lei Orgânica Municipal e apresenta avaliação prévia oficial, demonstrando nítido interesse público e também ao centralizar os serviços e promover a cultura e lazer. Diante da plena constitucionalidade e legalidade da matéria, apresento aqui o meu voto favorável à aprovação desse projeto. Com a concordância? Com a concordância. Com a concordância. Bom, vereadora, esse então era o único projeto que estava sob minha responsabilidade do gabinete e agradeço a oportunidade. Então, eu vou ler os meus, que ficaram 2 pareceres, 2 projetos para mim dar o parecer, e que são os seguintes. Projeto de Lei Ordinária número 052/2026, que institui o Programa de Incentivo à Recuperação de Créditos Tributários do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, que é o ISSQN, no âmbito do Poder Executivo Municipal de Nome Toque. Então, esse projeto, ele institui, então, esse programa para a recuperação dos créditos tributários. E tendo em vista que nós temos muitas pessoas que estão em dívida ativa com o município, né? Então, o meu parecer é o seguinte, que esse projeto, então, ele visa, o principal objetivo dele é aumentar a arrecadação municipal, recuperar os créditos do ISSQN, que estão, então, em dívida ativa, como eu já falei, e também incentivar a regularização fiscal dos contribuintes, né, que estão em débito. E essa proposição surge em razão do elevado número de contribuintes que estão inadimplentes, buscando criar mecanismos que possibilitam a regularização dos débitos e também promovam o incremento da arrecadação municipal. E fazer um parênteses aqui também, que não escrevi, mas que assim também eu fiquei... quando eu vi o valor do que tem de empresas, pequenas empresas e tal, que estão em débito com o ISSQN, assim, também é um valor muito alto, sabe? Eu também fiquei bem... E aí a gente fez um parecer um pouquinho mais amplo, né?
Então, esse programa, ele objetiva, então, os contribuintes na questão escrita na dívida ativa para que eles possam ter mais condições de quitar essa dívida. Por quê? Porque se eles fizeram o seguinte, então foi feito a seguinte proposta, que os contribuintes que vão aderir às seguintes modalidades, que eles poderão pagar assim, pagamento em parcela única, com a remissão de 100% da multa e dos juros incidentes sobre o débito. Ou seja, só o valor venal do débito. Então, olhando, né, fazendo um comparativo, tem alguns valores que vai ficar a metade do valor, quando for tirado o juro e a multa. Então, é uma grande oportunidade para que essas pessoas possam quitar sua dívida. E o parcelamento, e se eles parcelarem essa dívida, eles só podem parcelar, o último pagamento deverá ser no dia 30 de dezembro de 2026, e também eles terão, então, 100% da multa, mas do juro será 70%. E também deverão fazer um pagamento, então, mediante o pagamento de 20% do valor apurado devido, então, né? Me permite uma observação aí, vereadora Vanessa, aí nessas condições, nessas duas propostas, uma de pagamento à vista e outra parcelado, vai depender da condição financeira do CNPJ ali para estabelecer ou o pagamento à vista com o desconto remissão total, ou então o parcelamento aí com Isso. 70% do que se tem de juro no processo. Isso. Mas o devedor, enfim, ele vai ter a oportunidade de ver a sua condição financeira e ver o que melhor se adequa. E ele vai à sua apresentar situação. a sua proposta, né? Quem conseguir pagar com 100% sem juro e multa, Vale a pena. melhor, né? Tem condições, Somente vale a pena. a correção monetária, que esse não pode ser retirado, né? Isso é obrigatório. Aí entra também a questão da administração das famílias, ou do seio familiar, que às vezes você Com depara com essa certeza, situação aí, você analisa bem a situação e vê o que melhor se adequa. Né? Isso. Então, por isso que tem as duas propostas, né? E cada empresa vê como fica melhor para ele. Quem conseguir pagar com 100%, totalmente à vista, melhor, né? E o projeto, então, estabelece que o atraso de qualquer parcela, se eu vou lá e faço um acordo, né? E depois eu falho uma das parcelas, implicará no cancelamento do parcelamento e dos benefícios concedidos, Ou seja, vai ter que pagar a integral daí. ficando vedada a manutenção das remissões previstas no programa. Daí não tem mais. Eu vou lá, faço o meu parcelamento, a primeira, pago uma ou duas parcelas, digamos que eu pago agosto, setembro, não pago outubro, Aí volta tudo de novo. volta, daí não tem mais. Daí o parcelamento está fora. E, além de proporcionar uma oportunidade para a regularização dos débitos tributários, a medida visa ampliar a arrecadação municipal e essa iniciativa ganha relevância diante das alterações decorrentes da reforma tributária que vem aí no próximo ano. Por quê? Porque no final do ano ali é feito um levantamento do que o município arrecadou. E é sobre isso que vai ser depois feito uma avaliação e vai vir então para a devolução para os municípios. E não será mais ISS que o novo benefício, então, essa cobrança de serviço, aliás, será IBS. Tá? Vai mudar ali, né? Então, já foi comentado bastante também. Então, é isso, então, que temos esse incentivo para que as pessoas possam pagar e no final do ano nós termos um valor a mais no somatório final para passar depois para quando for feita a reforma tributária, que a gente não sabe ainda como vai ser. Mas todos os municípios vão perder, né? E a gente não sabe quanto, mas vai ser um valor bem considerável. Então é isso. Vamos começar a divulgar depois de votado isso aqui, né? Eu peço aos colegas, né? Vai ser feito também. A prefeitura, o pessoal lá da comissão também vai trabalhar nisso.
para dar oportunidade a essas empresas que estão em dívida ativa e também para que o nosso município possa ter uma boa arrecadação até final do ano devido a esse índice. E essa dívida ativa entra em todos os devedores de dívida ativa ou é só o do... Não, é do ISSQN, só desse aí. E quais são os prazos ali, vereador? Até que prazo, até quantos anos de dívida tem especificado? É anterior a 2026. O desse ano não conta algum. É, De 2026 para trás. Isso aí, tá? Com a concordância dos colegas, então? Com a concordância. Com a concordância. Então, que o meu parecer é favorável, né? Eu expliquei ali, acabei não falando isso. Tá bom? Então, tá bom. Então, vamos ao outro, que é o projeto 008 do Poder Legislativo, né? Que ele concede, então, o título de cidadão honorário do nome toca, o senhor Enio Schroeder. Então, o senhor Enio Schroeder é um cidadão que todos nós conhecemos, né? E que ele merece esse título de cidadão honorário do nome toque, pois ele tem um trabalho de grande destaque dentro da Cotrijal, né? E como um cidadão de respeito, de boa índole que ele é e que todos nós o conhecemos. E ele, como vice-presidente da Cotrijal, ele contribuiu muito para o engrandecimento da cooperativa, bem como de seus associados, né? Pois foi através de grandes programas que ele fez, indo ao interior e fazendo as visitas. Então, ele ajudou muito nessa parte para o crescimento e desenvolvimento dos mecanismos de lavoura em nosso município. E ele foi um dos mentores também da Expo Direto em nosso município. E depois da Expo Direto, como todos nós sabemos, foi um divisor de águas para o nosso município. Por quê? O comércio teve um crescimento, as pessoas começaram a alugar suas casas e com isso todos ganharam. As pessoas gastam no comércio, adquirem móveis novos, reformam suas casas, alugam. E quem mais fatura nos dias da Expo Direto e que antecedem, porque todos nós sabemos, são os mercados, né? Comércio local e os mercados, né? Então, esse título é o reconhecimento para um homem que muito já fez pelo desenvolvimento e crescimento do nosso município do Nome Toque. Então, parabéns ao seu Enio, que é muito merecido esse título aí que ele vai receber pela Câmara de Vereadores. Com a concordância dos colegas? Com a concordância. Também com a concordância. Então, eram esses os nossos projetos, né? Então, temos a sessão na segunda-feira, às 18h30. Também temos, na segunda-feira, uma moção de aplauso para o grupo, para o Clube de Mães Santo Antônio, né? Pelos seus 47 anos de trabalho. E é um trabalho onde a gente deve valorizar essas mulheres que estão à frente, trabalhando voluntariamente, todas, né? Não só as que estão atualmente, mas as que iniciaram esse trabalho, né? Que naquela época havia um grande número de pobreza em nosso município e foi por isso que iniciou-se o Clube de Mães Santo Antônio, para ajudar as pessoas pobres, as crianças, fazendo uma sopa, um alimento. Se reuniam, então, na igrejinha lá, para reformar roupas, né? Fazer remendos em roupas para essas pessoas que necessitavam. E até hoje, então, continuam, né? Hoje, claro, que hoje elas vão para se encontrar, para jogar bingo, mas temos muitas senhoras depressivas. Tive relato de familiares, né? Que se não fosse o Clube de Mães, de toda quinta-feira, elas saíam de casa para ir se encontrar, fazer o joguinho de bingo, conversar, elas estariam, talvez, tomando muito mais medicamento, estariam doentes, talvez até acamadas. E assim, é um objetivo que elas têm e que elas esperam muito pelo dia da quinta-feira para esse encontro. Então, a gente deve valorizar. São coisas pequenas, mas que incentivam essas mulheres a continuar cada vez a trabalhar mais, né? Com certeza. Então,
podem dar o seu bom dia, desejar um bom fim de semana para todos os nossos munícipes. Então, eu deixo um bom dia a todos, à comunidade, e um bom final de semana a todos. Até segunda-feira. Da mesma forma, vereadora Vanese, obrigado. Um bom dia a todos. Bom final de semana e até segunda, então, na sessão. Então, tá. Então, também desejo a todos um excelente fim de semana e que seja de muita paz, de muita alegria e de muitas bênçãos para todos. E então, nada mais havendo a tratar, invocando a proteção de Deus, declaro encerrada a presente reunião ordinária de comissão. Bom dia a todos. Então, bom dia a todos os nossos munícipes, colegas vereadores, funcionários da nossa Casa Legislativa. Então, hoje é dia 19 de junho de 2026, aproximadamente 8h15, 8h20. Então, estamos reunidos aqui na nossa sala das comissões. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente reunião ordinária de comissão. Então verificamos que os membros oficiais da nossa comissão estão presentes. Comissão essa de Orçamento, Finanças e Contas Públicas. Então vamos à ata. 8ª ata da reunião ordinária de Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas. Reunião essa de comissão que foi realizado no dia 5 de junho de 2026. Então coloco em discussão e em votação. Com a concordância. Com a concordância. Então, ata aprovada. Inicio então com o vereador Paulo, que faça as considerações iniciais e já inicie com a relatoria do seu projeto. Bom dia a todos os colegas, vereadores, assessores aqui presentes. Bom dia também a todos os nossos munícipes. Hoje agraciado com uma bela chuva, né? Começando o inverno aí com chuva. Temos um projeto de lei ordinária, número 52 de 2026, que institui o Programa de Incentivo à Recuperação de Créditos Tributários de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, ISSQN, no âmbito do Poder Executivo Municipal, de nome TOC. Esse projeto de lei, número 52 de 2026, tem um objetivo de instituir o Programa de Incentivo à Recuperação de Créditos Tributários de Impostos sobre os Serviços de Qualquer Natureza, ISSQN, permitindo assim aos contribuintes a regularização de débitos mediante a remissão de multas e juros monetários. Conforme a justificativa apresentada pelo Poder Executivo, o município possui aproximadamente R$1.900.000 em créditos de ISSQN, pendentes de pagamentos, cuja a recuperação se busca incentivar por meio de presente proposição,
Sob o aspecto orçamentário e financeiro, verifica-se que o projeto não cria novas despesas para o município, tampouco gera obrigações financeiras adicionais ao erário. Observe-se ainda que o projeto apresenta compatibilidade com os princípios do impacto negativo e ao equilíbrio das contas públicas. Diante o exposto, o parecer desta relatoria é favorável, podendo a matéria seguir sua tramitação regular nessa Casa Legislativa. Peço a concordância dos colegas. Com a concordância, pela aprovação. Com concordância. Seria isso, presidente. Obrigado, vereador Paulo Lassi. Passa então a palavra ao vereador Cristiano Lima, que faça as considerações iniciais e logo em seguida a relatoria do seu projeto. Bom dia, Diego. Bom dia, Paulo. Bom dia aos colegas que estão aqui na Câmara, a quem acompanha o nosso trabalho através da transmissão. Dentro do nosso gabinete, o que nós temos para essa comissão, como relatoria, o projeto número 054/2026. Optamos nessa relatoria, Paulo e Diego, uma apresentação um pouco mais detalhada para que, na nossa condição, possamos estar dando uma compreensão do que realmente trata o projeto e, assim, aquele que nos acompanha tenha real condições também próprias dessa compreensão. Afinal de contas, muitos dos projetos aqui, assim como esse que o Paulo nos dizia aqui, SSQN, eles refletem diretamente na vida do nosso cidadão. A totalidade dos nossos projetos, especialmente esse citado aqui, nós temos a condição de regularização, a condição de incentivo através de uma boa vontade por parte do Executivo Municipal em regularizações. E da mesma forma é este que está ao nosso cargo, que trata a respeito da autorização de aquisição de terreno de propriedade do CTG para a construção de um novo centro administrativo, centro esportivo e complexo cultural aqui no município de Numetoque. Bom, do relatório, o projeto de lei número 054/2026, a iniciativa do Poder Executivo Municipal, que solicita autorização legislativa para a aquisição por compra de um terreno urbano com área de 3.946 metros quadrados, a matrícula número 15.287 do Registro de Imóveis aqui de Numetoque, de propriedade do Centro de Tradições Gaúchas Galpão Amigo. O imóvel está localizado na Avenida Guilherme Augustin, bairro Estara, e faz divisa com a área adquirida pelo município para o mesmo propósito. A aquisição tem por finalidade viabilizar a implantação do novo centro administrativo, centro esportivo e o complexo cultural do nosso município. Conforme consta no projeto, o imóvel foi avaliado pela Comissão Municipal de Avaliação em R$ 1.380.000, sendo o pagamento realizado em 2 parcelas iguais de R$ 690.000. A primeira em até 30 dias após a assinatura do contrato administrativo e a segunda após 12 meses do pagamento da primeira parcela. A análise da comissão compete então a essa comissão de orçamento, finanças e contas públicas e fiscalização analisar os aspectos orçamentários, financeiros e patrimoniais das proposições submetidas ao Poder Legislativo. Observa-se que essa matéria trata da aquisição de bem imóvel destinado à ampliação da área já reservada para a implantação de importante complexo público municipal, envolvendo estruturas administrativas, esportiva e cultural. O projeto apresenta a identificação detalhada do imóvel, a finalidade pública definida e o valor previamente estabelecido para a avaliação da comissão municipal competente. Além disso, a aquisição representa investimento patrimonial para o município, agregando área estratégica destinada à execução de projetos estruturantes para a comunidade. Não foram identificados, no âmbito de competência desta comissão, impedimentos de natureza financeira ou orçamentária que inviabilizem a tramitação desta matéria. O voto, diante deste exposto, considerando a relevância do investimento para o desenvolvimento da infraestrutura pública municipal, bem como a regularidade dos aspectos financeiros analisados, o parecer desta relatoria é favorável à aprovação do projeto de lei número 054/2026. E eu complemento, endossando as palavras iniciais, de que é também um incentivo ao nosso CTG, Galpão Amigo, que através da venda desta propriedade também capta recursos para aplicar a inovação e reestruturação do espaço que já é utilizado atualmente no bairro industrial. Então, resumindo, Cristiano, seria então a prefeitura compra o terreno, Isso. né, para o CTG poder investir
em seguida, né? Exato. E dessa forma também fica com a totalidade da área que hoje está ladeada pela Avenida Guilherme Augustin para o investimento das estruturas já tanto divulgadas pelo Executivo Municipal. Exato. Muito bom. Coloco o parecer sob análise dos colegas. Com a concordância. Com concordância. Perfeito. Seria esse de minha parte, presidente. Obrigado, vereador Cristiano. Sob incumbência do nosso gabinete, ficaram 2 projetos. Projeto de lei ordinária número 051/2026 autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito especial na LOA, Lei Orçamentária Anual de 2026, no valor de R$ 100. O presente projeto tem por finalidade realizar adequação orçamentária junto à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Agropecuário e Lazer, mediante abertura de crédito especial para a rúbrica de subvenções sociais. Conforme justificativa apresentada pelo Poder Executivo, a medida visa corrigir rúbrica constante na Lei Orçamentária Anual de 2026, possibilitando o correto registro e execução da despesa prevista. O recurso necessário para a abertura de crédito serão provenientes do superávit financeiro do exercício anterior, não gerando impacto adicional ao orçamento municipal. Dessa forma, considerando que a proposta possui finalidade de ajuste técnico e está devidamente acompanhada de indicação dos recursos correspondentes, entende-se que a matéria atende ao requisito legal. Assim, este parecer é favorável à tramitação e aprovação do projeto de lei ordinária número 051/2026. Com a concordância? Com a concordância. Com a concordância. O outro projeto, então, seria o projeto de lei ordinária número 053/2026, autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito especial na LOA, Lei Orçamentária Anual de 2026, no valor de R$ 300 mil. A proposição em análise visa incluir dotação orçamentária específica para aquisição de equipamentos permanentes destinados à manutenção e atualização da cidade digital. Conforme justificativa apresentada pelo Poder Executivo, os equipamentos atualmente utilizados encontram-se obsoletos e parte da estrutura de internet e transmissão de dados foi danificada, comprometendo o funcionamento da rede que atende os órgãos e unidades municipais. Os recursos para a cobertura das despesas serão provenientes do superávit financeiro do exercício anterior e de excesso de arrecadação, conforme demonstrado no projeto. Diante da justificativa apresentada e da indicação de origem dos recursos, verifica-se que a matéria atende aos requisitos legais e visa garantir a continuidade e a eficiência dos serviços públicos prestados à nossa população. Assim, esse parecer é favorável à tramitação e à aprovação do projeto de lei número 053/2026. Com a concordância dos colegas? Com a concordância. Com a concordância, Diego, eu aproveito, já que fizemos isso em outros projetos, complementando a importância desse projeto, para a população compreender, nós hoje temos uma rede de comunicação que atinge praticamente todos os nossos serviços, que ela forma um anel de comunicação de respeito ao compartilhamento de dados. Esse anel já estava violado, dado ao tempo de uso do atual sistema, em uma das suas partes. E há algumas semanas atrás nós tivemos um segundo rompimento que inviabilizou totalmente a comunicação de qualquer parte em algumas unidades de saúde e também outros espaços públicos municipais, como desenvolvimento e outros setores. Então, esse investimento ele é importante, é um valor de R$ 300 mil, considerável, mas necessário para que sigamos tendo a condição dessa comunicação. Um exemplo claro, muitos dos nossos cidadãos, no período que nós tivemos um problema, procuraram um posto de saúde, buscando informações sobre consultas, agendamentos, sobre até mesmo encaminhamentos, e sem essa conexão, sem esse compartilhamento de dados, acabou-se não conseguindo as informações naqueles dias. Então, se faz necessária essa atualização. Isso, atualização do sistema, que é muito importante para o nosso município. Como tu já destacou, não tem como o cidadão chegar, hoje em dia, com toda a estrutura digitalizada, chegar e não conseguir buscar as informações necessárias, né? Então, exato, é um investimento necessário para o nosso município e, como já foi relatado, não impacta
não tem impacto financeiro no município. É recurso proveniente de superávit do ano passado. Então, deixo aqui o Paulo à vontade de fazer as considerações finais. Então seria isso. Quero desejar um ótimo final de semana a todos os nossos munícipes, que Deus abençoe todos, né? Também com a bênção que nossos vereadores aí continuem trabalhando para seguir assim nosso trabalho conjuntamente. Obrigado, vereador Paulo. Passo a palavra ao Cristiano, suas considerações finais. Da mesma forma, Diego, desejar uma boa sexta-feira a todos, um bom final de semana, que possamos estar, cada um cumprindo as suas obrigações, suas atividades, e que a população siga acompanhando os trabalhos do nosso Legislativo Municipal. Por parte do que acontece no setor público, apenas finalizar dando destaque e ênfase para as casas, né, as 23 casas, que na segunda-feira inicia o processo de inscrição junto à Secretaria de Habitação. Bem sabemos da expectativa desse setor, atinge especialmente pessoas com mais de 55 anos, que esse processo ocorra com naturalidade, com transparência, e que todos aqueles que desejarem participar deste processo procurem a Secretaria de Habitação a partir da segunda-feira para a devida inscrição. Um abraço e bom trabalho. Obrigado, vereador Cristiano. Deixo aqui um abraço aos nossos munícipes também, que tenham um ótimo restante de dia de trabalho e que tenham um ótimo final de semana. Nada mais a tratar, invocando a proteção de Deus, declaro encerrada a presente reunião ordinária de comissões. Bom dia a todos, bom dia à comunidade, bom dia aos colegas vereadores. Estamos aqui registrando que temos a nossa Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social, com seus membros titulares presentes, tanto o vereador Emerson quanto a vereadora Karen, completando os nossos trabalhos, e dessa forma nós declaramos, com a proteção de Deus, aberta a nossa reunião de comissão. Nós temos, para o início desse trabalho, a ata da 7ª reunião ordinária de Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social, reunião essa ordinária de comissão realizada no dia 22 de maio de 2026. Eu, para início dos trabalhos, coloco em votação a aprovação desta ata. Com os colegas? Com concordância. Com a concordância. E antes das nossas apresentações de pareceres, bom, nós temos aqui mais uma ata, a 5ª ata, né, de reunião extraordinária de Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social, essa realizada no dia 2 de junho e uma reunião extraordinária. Coloco também em votação a ata pelos colegas. Com concordância. Com a concordância também. E agora sim, então, antes da apresentação dos nossos pareceres, nós temos 2 projetos tramitando dentro da nossa comissão. Eu quero que os colegas possam estar tendo espaço de cumprimento
aos munícipes que acompanham o trabalho desta comissão. Bom dia, Emerson, tudo bem? Bom dia, presidente Cristiano. Bom dia, Karen. Bom dia, ouvintes. Vereadora Karen, bom dia, tudo bem? Então, deixo meu bom dia, presidente Cristiano, dessa comissão, colega vereador Emerson, Alice e o Igor, que estão nos acompanhando aqui, também a toda a comunidade noventense, um bom dia nessa sexta-feira de manhã chuvosa. Exato. Passamos então aos nossos projetos. Como eu falava, temos 2 projetos, o projeto 053 e também o projeto 054. Iniciamos pelo projeto 054, a cargo do gabinete do vereador Emerson Quadros de Moura. Muito bem, presidente Cristiano, é um projeto muito importante, né? Este projeto que chegou até o nosso gabinete, é um projeto que já está aguardado há algum período já, né? E agora, então, chegou no nosso gabinete na Câmara de Vereadores, né? Então, é o projeto de lei ordinária número 0054/2026. Autoriza a aquisição de um terreno de propriedade do CTG para a construção do novo centro administrativo, centro esportivo e complexo cultural do município de Nome Toque. Projeto de lei número 54, de 12 de junho de 2026. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a adquirir por compra, nos termos do artigo 90 da Lei Orgânica do Município, um terreno urbano constituído do lote número 339 da quadra número 68, com área de 3.946 metros quadrados, matrícula número 15.287, do Registro de Imóveis de Nome Toque, Rio Grande do Sul. Artigo 2º. A aquisição desse imóvel objetiva a construção do novo centro administrativo, centro esportivo e complexo cultural do município de Nome Toque, Rio Grande do Sul, considerando a localização lindeira a outro imóvel já adquirido para o mesmo fim. Artigo 3º. O imóvel descrito no artigo 1º desta lei, avaliado pela Comissão Municipal para avaliação, tem um valor total de R$ 1.380.000, sendo que o pagamento será em 2 parcelas iguais da seguinte forma: primeira parcela no valor de R$ 990.000 em até 30 dias, após a assinatura do contrato administrativo. E a segunda parcela no valor de R$ 690.000 após 12 meses da data do pagamento da primeira parcela. O projeto de lei número 0054/2026 encontra-se em conformidade com a lei e segue os princípios legais: publicidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, sendo um projeto muito relevante na história do município. Essa aquisição que vai ser feita pelo município vem de encontro ao Plano de Desenvolvimento e Reorganização dos Espaços e Órgãos Públicos do município de Nome Toque. Por ser um dos projetos mais importantes da história do município de Nome Toque, meu parecer é pela aprovação do projeto de lei ordinária número 0054 de 2026. Relator, vereador Emerson Quadros de Moura. Querem discutir ele? Já querem... Apenas deixar aqui a informação que, além da aquisição importante, muito bem descrito no parecer, é o incentivo para o CTG Galpão Amigo colocar em prática a atualização da sua atual sede, né? Com todo o projeto já apresentado, inclusive, aqui na Câmara, de modernização e reestruturação daquele espaço. Então, tenho certeza que esse valor caberá muito para essa finalidade. Muito bem lembrado, presidente Cristiano. Karen, quer fazer algum comentário também? Tranquilo, bem justificado, fundamentado o seu parecer. Certo. Então, depois do parecer, então, da discussão, então, concordância da vereadora Karen? Com a concordância. Com a concordância. Então, seria isso, presidente. Fico ao nosso gabinete para o parecer. Perfeito. Passamos então ao segundo projeto dentro dessa comissão, segundo e último, esse é a cargo do nosso gabinete, é o projeto número 053/2026. Esse projeto autoriza o Executivo Municipal a abrir crédito especial na Lei Orçamentária Anual no valor de R$ 300.000. Chegou para análise então desta Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social o projeto 053/2026, de autoria do Poder Executivo, que solicita autorização legislativa para a abertura desse crédito especial no orçamento vigente
no valor de R$ 300 mil destinado à Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, dentro do programa Cidade Digital, para a aquisição de equipamentos e material permanente destinados à manutenção e atualização da infraestrutura tecnológica do município. Conforme justificativa encaminhada pelo Executivo, o projeto visa possibilitar a modernização do sistema da Cidade Digital, cujo anel de internet e dados, adquirido no ano de 2014, sofreu rompimento e danos em equipamentos durante o mês de maio, comprometendo o funcionamento da rede e danos em equipamentos que atendem à estrutura administrativa municipal. Ainda segundo a exposição de motivos, os equipamentos a serem adquiridos são essenciais para garantir a conectividade e o funcionamento das unidades públicas municipais, sendo considerados investimentos de longa durabilidade com vida útil estimada em aproximadamente 10 anos. Os recursos para a abertura do crédito especial serão provenientes do superávit financeiro do exercício anterior e de excesso de arrecadação decorrente de receitas vinculadas à alienação de bens públicos, totalizando um montante de R$ 300 mil. Considerando que a matéria possui relação direta com a infraestrutura tecnológica do município, contribuindo para a manutenção dos serviços públicos, da comunicação de dados entre os órgãos municipais e da eficiência administrativa. Esta relatoria entende que o projeto atende o interesse público e favorece o desenvolvimento das atividades da administração municipal. Desta forma, o parecer é favorável à aprovação do projeto de lei número 53/2026, por entender que a proposição é necessária para garantir a continuidade e modernização da tecnologia, ou melhor, modernização da rede tecnológica do município de Nome Toque. E em palavras talvez mais objetivas de compreensão para o cidadão, nós tivemos problemas, por exemplo, Karen e Emerson, nos postos de saúde, onde a comunicação, em função deste problema no anel de comunicação onde ocorreu, nós não tínhamos informações compartilhadas sobre marcação de exames, agendamento de consultas com especialidades, e durante os dias de falta deste sistema, o cidadão que procurava as unidades de saúde não conseguia ter sequer acesso de como estavam seus agendamentos ou encaminhamentos. Então, apenas um dos muitos exemplos que podem ser dados sobre essa importância de investimento. É importante, né, presidente? Hoje não tem como, a tecnologia tem que acompanhar, né, a modernidade e facilidade de poder as pessoas, né, tem esses meios hoje, então é muito importante, esse valor vai ser muito bem investido, né, então, com a concordância, presidente. Perfeito. Vereadora Karen? A gente sabe que os braços de ação da prefeitura são grandes, os serviços prestados, e tendo em vista a atualização tecnológica, e hoje em dia basicamente é tudo, né, via sistema. Então é importante manter esse serviço funcionando com agilidade, né? Perfeito. Também é importante a aplicação desse recurso, né? Esse crédito, a abertura desse crédito especial na lei. Aprovado o parecer? Aprovado. Perfeito. Colegas, seriam estes os dois projetos, então, encaminhados para a nossa comissão, para os trabalhos desta manhã. Eu agradeço a determinação nos trabalhos, a nossa discussão, inclusive, aqui é realizada, e aproveito para desejar uma boa sexta-feira, um bom final de semana, Karen. Um bom final de semana a todos que nos acompanham, uma abençoada sexta-feira, e até segunda-feira na nossa nona sessão ordinária. Perfeito. Da mesma forma, Emerson, boa sexta-feira, bom final de semana, até segunda. Exatamente, presidente, uma boa sexta-feira a todos os colegas aqui, os funcionários, os colegas e a comunidade também, né? Segunda-feira nós vamos ter a nossa sessão, tá? Já um fim de semana vai ser chuvoso, mas vai ser abençoado por Deus, como sempre, né? Então, muito obrigado aos colegas, obrigado, presidente, cara. Foi uma semana maravilhosa, né? Obrigado aos colegas também. Esperamos, né, que semana que vem transcorra normalmente como essa foi também. Então, muito obrigado, seria isso. Um bom dia a todos. Perfeito. Assim como fizemos na última comissão, apenas reiterar, segunda-feira abre inscrição para o projeto das casas lá no Alzírio Rosas, 23 casas que serão destinadas com uma observação em especial para pessoas com mais de 55 anos, que todos recebam essa informação e que tenham interesse e condições de participação estejam realizando a inscrição. Nada mais havendo a tratar, invocando a proteção de Deus, declaro encerrada a presente reunião ordinária de comissão.